Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês e hoje eu vou dar um exemplo de como a gente pode fazer o controle da parte principal do treinamento para saber quanto tempo seu aluno está treinando de verdade e quanto tempo ele está descansando dentro da parte principal. O controle dessa variável se torna extremamente importante quando a gente pode pensar, por exemplo, num processo de emagrecimento, no momento em qual a gente precisa aumentar o gasto calórico do seu cliente. Então, o que você precisa anotar? Você vai precisar anotar a hora de início da parte principal. Então você vai anotar que horas começou a parte principal, a hora de término da parte principal, tá? Você vai ter que fazer o controle do tempo total de intervalo e aí você vai ter o tempo total também da parte principal. Parte principal. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que a sua parte principal do treinamento, tá, tirando aquecimento e volta calma, começou 3 horas e a hora de término da parte principal foi às 15h30. Então você já sabe que o tempo total dessa parte principal ela foi de 30 minutos. Então você já tem essa variável aqui. O tempo total de intervalo, né, qual é a dica que eu dou para vocês? Não zera o cronômetro, então vai somando o tempo de intervalo. Então deu 1 minuto, dá o stop, 2 minutos e vai somando, e aí no final do treino você vai ter o tempo total de intervalo do seu aluno. E vamos supor aqui, para ficar uma conta fácil, que foi 15 minutos, né, de descanso total. Então você já tem que foi 30 minutos o total da parte principal e 15 minutos de descanso da parte principal. Basicamente a gente já sabe o que vai dar 50%, mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse cálculo aqui. Então 30 minutos, a gente teria que usar a regra de 3. Então 30 minutos seria 100% do tempo e a gente gostaria de encontrar quanto que seria 15 minutos, seria x. Então basicamente ali 30x é igual a 100 vezes 15, x seria igual a 1.500 dividido por 30, que vai dar 50%. Então, nesse exemplo aqui, a gente sabe que o cara ficou 50% do tempo treinando e 50% do tempo descansando. Então, aqui 50% ele estava treinando e 50% do tempo ele estava descansando. E como eu disse, o controle dessa proporção, dessa variável, ela pode ser importante quando a gente pensa, por exemplo, no processo de emagrecimento, no qual o treino ele deveria estar gastando mais caloria ao invés de estar descansando. Então, como que a gente poderia aumentar, por exemplo, o tempo treinando e diminuir o tempo descansando? Uma das variáveis que a gente poderia mexer seria o tempo de intervalo. Então, por exemplo, se ele fez com intervalo de 1 minuto, de 1 minuto e 30, diminuir ele para 45 segundos, 30 segundos. Então isso aqui já aumentaria, por exemplo, o tempo treinando dentro da sessão e reduziria o tempo de descanso dentro dessa sessão. Outra forma seria escolher métodos de treino que aumentem a densidade desse treino. Então seria outra forma da gente aumentar o tempo de treino dentro da parte principal e diminuir o tempo de descanso dentro da parte principal. Então basicamente a gente consegue manipular para ver se o cara está treinando mais dentro da parte principal ou se ele está descansando mais dentro da parte principal. E como eu disse, o controle disso aqui pode fazer com que às vezes a gente aumente o gasto calórico daquela sessão ou tenha um gasto calórico um pouco reduzido. Que aí é importante, por exemplo, no processo de emagrecimento, saber se o cara está treinando mais ou se o cara está descansando mais. Tá? Então, basicamente, foi um exemplo aqui. O que vocês têm que anotar? Hora de início desse treinamento, que horas que começou a parte principal, que horas que terminou a parte principal. Controla o tempo total de intervalo. Como eu disse, deixa o cronômetro ir somando, não zera ele. E aí você vai ter o tempo total também da parte principal. Joga na regra de 3 e vê quanto tempo que o cara estava lá treinando e o tempo que o cara estava descansando. E a partir dali você vai vendo a proporção desse treinamento, quanto tempo que o cara realmente treinou
e quanto tempo o cara estava descansando dentro da sessão de treinamento.